Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui, deixa eu só abaixar o som, porque é muita modernidade para. Vocês estão me ouvindo? André, tudo certo aí, né? Bom, gente, quero agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Estamos impressionados com o número de alunos. Fico muito feliz que vocês estão aqui, gente. Vocês também estão cansados de lição de casa? Estão doidos para aglomerar na escola? Recreio, intervalo, educação física, tudo isso? Então, nós também. Então, eu quero... Deixa eu só... Espera só um pouquinho aqui. Tá. Quero agradecer a todos vocês, alunos. Temos hoje um especialista, um doutor, um psicólogo, que gentilmente quero agradecer demais a tua generosidade, doutor, em falar conosco hoje. Quero agradecer a Juliana, nossa intérprete de Libras, maravilhosa aí, sempre nos ajudando, ou seja, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo. Eu sou a Maria Tereza, secretária de Educação, e nós estamos vivendo esse momento aí que a gente manda as atividades para casa, que a gente não está tendo aula desde o dia 23 de março. É muito tempo, são mais de 100 dias sem aula, e eu vou contar para vocês, crianças, pais, que em nenhum momento da história da educação no mundo a gente ficou tanto tempo sem aula. Então, a gente quer entender por que isso está acontecendo, e o que a gente vai... Eu vi um aluno que comentou aí, João, eu vi os seus comentários, li todos, tá? E vou continuar lendo durante a live. Um aluno disse assim... mas a gente já repetiu de ano, nós não vamos aprender nada, não. E muitos pais também têm dito isso. Para de mandar lição, que isso não importa. Gente, importa sim. A gente está sem contato físico e a gente precisa dessa força da escola, de toda essa interação que a gente tem nesse momento. E muitos pais... tem nos questionado, às vezes eu não consigo fazer atividade. A gente fez um formulário, mais de 12 mil pais responderam, pais e mães e avós e responsáveis, e eles nos disseram várias coisas, que estão angustiados, que estão nervosos, que não são professores, e a gente sabe que muitos não são mesmo, e como a gente vai fazer para passar por esse momento tão difícil, da melhor forma possível. Então, nós convidamos o doutor Fernando, que é psicólogo, que é especialista, que preparou uma fala super importante para vocês, para a gente entender como nós vamos passar por isso de uma forma menos difícil e menos desgastante. O João, que é muito falador, até escreveu aí, acho que ele é aluno do 5º ano, ele falou assim, atenção, se seu filho não quiser fazer a lição, não bata nele. Não, por favor, não faça isso nunca. Não se estresse. Então, como é que a gente faz, doutor? Como é que a gente faz em casa nesse momento? Sem enlouquecer, sem ficar todo mundo nervoso, estressado, angustiado. Tem muitos memes rolando pela internet desse momento. Tem uma menininha que anda pela casa inteira procurando a mãe, gritando assim, mãe, hora da aula online, mãe, hora da aula online. E a mãe desaparece da casa, nem aparece para falar com a criança. Então, assim, esse é um meme que está no TikTok, inclusive, que está rodando bastante na internet. E esse é um meme que representa o que muitos pais estão sentindo. Então, vamos ouvir quem interessa e quem sabe do assunto. Estou aqui, vou ler todos os comentários de vocês. Tem várias escolas, muitos pais da educação infantil, muitos alunos, e nós queremos tentar tornar esse momento um pouco menos doloroso, vamos dizer assim, tá bom? Alunos, continuem participando, mães, pais, manda tudo a mensagem aí. Vai ser difícil, porque são muitas mesmo, mas nós estamos aqui para trabalhar por vocês e fazer um trabalho menos dolorido, tá bom? Doutor Fernando, nosso psicólogo, a fala é tua. Muito obrigado pela confiança, Maria Tereza, né, de me chamar para essa conversa, que realmente acho que é muito importante para todos os pais e alunos e também professores, e eu vou tentar contribuir no que eu puder para esse momento que realmente é único e muito difícil, né? Eu preparei alguns tópicos aqui que eu quero conversar com vocês e espero que eles possam ajudar, tá bom? O tema de hoje seria não aguento mais lição de casa, e agora?
né? Não é nem mais lição de casa, é aula em casa, né? São tarefas ampliadas em casa, e isso realmente é muito complicado. Bom, nós estamos passando por um período sem precedentes na história recente da humanidade, né? O mundo inteiro está passando por isso. Inevitavelmente, teremos prejuízos. Serão prejuízos financeiros, sociais, afetivos e educacionais. Os prejuízos vão existir. Nós temos que saber como lidar com esses prejuízos, minimizar e depois poder retomar, né? Uma das grandes mudanças ocorridas foi o fechamento das escolas e a necessidade de uma continuidade da educação por meios remotos. Neste momento, os dilemas são muitos. Dilemas de governantes, de empresários, trabalhadores, de professores e os dilemas das famílias, né? Dos pais, das mães e dos filhos. As escolas estão fechadas. Muitos pais e mães estão forçosamente em casa devido a restrições econômicas, impostas como os lockdowns, que estão ocorrendo, e muitos podem mesmo ter perdido os empregos, seus empregos, enquanto os outros não têm com quem deixar os filhos que deveriam estar na escola. A realidade mudou de uma hora para outra, né? É inegável que os níveis de estresse estão muito altos. E acrescentado a tudo isso, as aulas em casa, onde os pais são chamados a auxiliar seus filhos nas atividades escolares. Só que nós precisamos lembrar que os pais não possuem, não deveriam, não precisam ter conhecimentos pedagógicos, de estratégias de ensino e de comportamento infanto-juvenil no processo educacional, né? Isso faz com que se sintam perdidos nesse momento de educação doméstica, o que é absolutamente natural. Devido a isso, os pais não devem assumir o papel dos professores na vida dos filhos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a partir daí. As aulas remotas, as atividades enviadas para suas residências, não significa que vocês precisam assumir a tarefa, o papel do professor, certo? Ah, tá, mas o que vocês deveriam fazer? Vamos conversando sobre isso. Como eu disse antes, os prejuízos serão muitos e praticamente inevitáveis nesse período. Os pais não têm a obrigação de saber as respostas dos conteúdos escolares ou da didática necessária para ajudá-los, certo? E isso deve ser explicado tranquilamente aos seus filhos, sem culpa ou sem vergonha, né? Não tem que ter vergonha disso. A vida de cada um exige conhecimentos específicos e um pai ou uma mãe pode dizer que não se lembra mais do que estudou na escola, pois sua atividade adulta exige outros conhecimentos. Um ou uma balconista de uma loja de peças, ou do que quer que seja, não se lembra dos conteúdos de história, geografia ou matemática, porque tem que saber o nome de inúmeras peças, onde está a peça ou aquele parafuso que seu cliente solicita naquele labirinto de prateleiras, né? Saber atender adequadamente seus clientes. Assim como o entregador precisa saber pilotar sua moto ou dirigir seu carro, com perícia no trânsito, assim como tem que saber também as melhores rotas para as entregas, etc. Ou um advogado ou uma advogada que precisa conhecer leis e não matemática. Enfim, os conhecimentos dos adultos são formados pelas exigências de sua atividade diária, que podem ser bem diferentes das disciplinas escolares. Por isso, nenhum problema em não saber o conteúdo da atividade, certo? Devemos nos lembrar que um dos principais objetivos das aulas online ou das atividades remotas é o de tentar diminuir ao máximo, né, as perdas educacionais e o vínculo das crianças com a escola e com o processo educacional. Né? Essa questão do vínculo. Para que não se torne muito mais difícil a retomada das aulas normais, das aulas presenciais nas escolas, certo? E o vínculo das crianças e os jovens com a escola, para que não se perca isso. Favorecendo o melhor retorno às aulas na medida do possível. É fato que a escola é um lugar diferente de casa. É nela que as crianças e adolescentes têm a sua primeira e importantíssima experiência social ampliada fora de casa, fora do ambiente familiar. É nela que se estabelecem vínculos independentes dos laços familiares, o que é fundamental para seu desenvolvimento e saúde emocional. Aliás,
esse é um outro prejuízo que precisa ser levado em consideração, né? As crianças e os jovens estão privados não apenas dos conhecimentos fornecidos pela escola, mas também de toda a convivência e experiências sociais que ela proporciona. E esse é um ponto que eu acredito que seja um grande dificultador, inclusive do processo da educação dos conteúdos. Porque, digamos que o combustível que um aluno tem na sua escola, para que ele consiga dar conta das tarefas, das atividades, né, o esforço de aprender, que é um esforço muito grande, ele se alimenta exatamente com esse convívio social, né? Como eu falei, os pais não devem assumir o papel de professores na vida dos filhos. Quando, por exemplo, surgir uma dúvida no aluno, durante uma atividade, durante uma aula online, algo que ele está fazendo em casa, é melhor, se possível, o aluno contatar e perguntar aos seus colegas sua dúvida, como normalmente o fazem em sala de aula. É normal, quando o professor está dando uma atividade, passando uma matéria nova, quando um aluno não entende, geralmente, antes de ele perguntar diretamente para o professor, que está lá ministrando a aula, ele pergunta para um coleguinha, você entendeu? Como é que é isso? Tal. E às vezes, né, esse colega consegue explicar, tirar sua dúvida. Se não consegue, aí sim ele volta ao professor, né? Bom, isso pode ser feito por grupos de redes sociais. Aliás, eu creio que o grande número de alunos que estão linkados com a gente agora, seria a priori uma live para os pais, é dessa vontade, dessa necessidade, dessa urgência que eles têm de poder falar, de poder se expressar, inclusive de falar com os amigos. Eu vi ali no chat antes de começar, olha, eu sou de tal escola, quem que é dessa escola também? Tem alguém aí? Tá lá. A ânsia que eles estão de poder conversar com seus amigos, né? Então, isso pode ser feito por grupos de redes sociais, onde os pais poderiam até mesmo emprestar seus celulares durante o período de estudo para esse fim, ou nas aulas ao vivo, os alunos terem à disposição de chats para tirar dúvidas entre seus colegas. Eu sei que muitos podem dizer que os alunos usariam o chat ou grupo de colegas de turma em rede social para conversas paralelas, para fazer piadinhas, e não para tirar as dúvidas. E eu diria, que bom que estão tendo a chance de fazer isso. Estariam agindo exatamente da mesma maneira como eles agem na sala de aula. Teriam conversas paralelas, fariam brincadeiras, se relacionariam com seus colegas que atualmente estão impedidos de conviver, e com isso relaxariam e tornariam essa atividade remota muito mais prazerosa ou menos difícil, menos estressante, o que acredito seja uma das maiores dificuldades que pais e professores enfrentam atualmente, que é a motivação de seus filhos e alunos para as ditas atividades. Não é? Sempre que possível, as crianças deveriam apoiar-se uma nas outras para a realização das atividades. Com seus colegas, como eu falei, perguntar para um amigo, tirar uma dúvida, que seriam mais adequados aos pequenos, essas atividades, né, se fossem físicas, ou seja, atividades impressas disponibilizadas. Entre as funções fundamentais, aí eu quero entrar com relação aos pais que estão ouvindo, e para os filhos também entenderem isso de uma maneira bem clara, é a minha opinião, né, da minha experiência. Entre as funções fundamentais de pais e mães está o amparo emocional dos seus filhos. A gente precisa entender que o processo de ensino e aprendizagem naturalmente é gerador de angústia, né? As crianças costumam pensar assim, muitas crianças, as mais pequenas inclusive, é mais comum, elas confundem competência com amor. Como assim? Elas acham que se ela é um bom aluno, se ela dá conta das expectativas dos pais, se ela consegue ser inteligente e agradável, etc., ela é amada. Se ela não é competente, se ela não consegue dar conta das coisas, se ela não consegue aprender, ela não é competente, então ela não é amada. Isso é confundir competência com amor, né? E toda vez que chega uma atividade nova, a criança que vê que não consegue fazer, isso gera uma angústia. É a mesma coisa, pais e professores, quando vocês vão ter que ler um texto para um trabalho, para um curso, um material novo que a profissão exige, né, um manual, e você começa a ler e começa a não entender direito.
Nós, normalmente, quando fazemos isso, quando eu vou estudar um texto que está complicado, aquilo começa a me dar um friozinho na barriga. Será que eu vou dar conta disso ou não vou? E tal. Aí aquele famoso, não, deixa eu beber uma água. Não estou com sede, mas eu preciso levantar porque eu estou agitado. Ou então eu sento de novo, deixa eu ir no banheiro. Isso acontece não só com crianças, acontece com os adultos. E com as crianças acontecem também. Então, esse amparo emocional da angústia do processo de ensino-aprendizagem é a principal função dos pais, principalmente neste momento. Não é ensinar ou saber a lição para os filhos, para ensiná-los. É ajudá-los a lidar com o não saber. Porque ajudar a lidar, sabe, que politar... Ah, voltou, perdão. Minha tela tinha apagado aqui. Um amparo, então os pais deveriam fazer o quê? Um amparo para as angústias naturais que envolvem o processo de ensino-aprendizagem. Angústias essas que aumentaram devido à pandemia. Eu vi no chat, eu vou reprovar, eu não estou conseguindo, e etc. Os pais também precisam de amparo, assim como os professores. E onde conseguir esse apoio? Uns com os outros. Nós só temos a nós, que estamos passando por tudo isso, para podermos nos apoiar, né? No final, quero falar um pouquinho também sobre os professores, que estão também muito angustiados. Não são só os pais e os alunos, né? Conversar é a melhor forma de acolhermos uns aos outros. A fala cura. Esse é o princípio da psicanálise. A cura pela fala. Françoise Dolto, que foi uma psiquiatra e psicanalista infantil francesa importante, ela aconselhava: diga sempre a verdade para as crianças. Bion, psiquiatra e psicanalista inglês, dizia que a mente necessita de verdades como o corpo necessita de alimento. A verdade é o alimento. Dizer a verdade, falar inclusive das suas próprias angústias, pais, mães, professores e preocupações, faz com que as crianças aprendam a fazer o mesmo e possam dar um nome ao que estão sentindo, possam entender, possam simbolizar as angústias que estão sentindo e que percebem em seus pais. Uma das piores coisas que acontece no convívio íntimo, sabe quando você chega em casa e encontra, digamos, o seu cônjuge com cara de que está nervoso, ou está irritado, ou está muito preocupado, com aquele semblante bem característico. Aí você chega e pergunta: aconteceu alguma coisa? E a pessoa fala: não, está tudo bem, está tudo ótimo. E você vê no semblante que não está. Só que a fala é: está. Ou seja, quanto mais você vê que a pessoa está alterada e mais ela diz que não tem nada, mais fantasias desagradáveis, ruins você vai tendo. O que será que está acontecendo? Se ele não quer falar é comigo, aconteceu uma coisa muito grave, ele foi demitido. Aí até que você fala o que aconteceu, pelo amor de Deus, que eu estou vendo que você não está bem. Fala: não, eu bati o carro. Ainda bem. Ainda bem? Não. Ainda bem, porque agora eu sei. Sim, né? A minha internet está boa. Voltei ou não? Voltou? Podemos continuar? Posso ir? Libras, me dá um ok? Obrigado. Bom, e agora imagina a criança. A criança tem uma tendência a achar, a criança, quanto menor, isso é mais forte, ela tem a tendência a achar que tudo que acontece à sua volta tem a ver com ela. Então, se o pai está preocupado, se a mãe está preocupada, se eles estão tensos, ou se eles estão irritados, e ela até pergunta: aconteceu alguma coisa e eles falam não, ela vai achar que o problema é ela. Por isso que dizer o que está acontecendo alivia o outro. Porque senão você tem o que a gente chama de dupla mensagem contraditória. O semblante diz uma coisa, a fala diz outra. O semblante diz: estou preocupado. A fala diz: está tudo bem. Ou eu estou louco, ou o outro está louco. Então, precisamos dissipar essa nuvem, certo?
As escolas estão tentando fazer o melhor possível diante das dificuldades impostas pela pandemia desse coronavírus. Os professores estão se esforçando ao máximo para continuar com a sua função educacional, tendo que preparar conteúdos, gravar aulas, reinventar um fazer de uma profissão nobre e difícil. Não é fácil ser professor, eu sei. Fui durante 23 anos. Ninguém estava preparado para essa pandemia. É importante lembrar que conteúdos e calendários escolares poderão ser repostos, reorganizados e recuperados. O foco principal nesse momento é com as dificuldades emocionais que as crianças estão passando nesse período de afastamento do universo escolar. Universo esse composto pela parte educacional em si, que as atividades contemplam, né? Mas também composta de uma parte paralela e não menos importante, que é o da convivência social, dos laços afetivos e fraternais, que permitem muitas coisas, como, por exemplo, a construção da autoestima, das habilidades sociais e dos conceitos de cidadania, né? O papel da escola no desenvolvimento psicológico, e não apenas cognitivo, das crianças e jovens é enorme. E esse papel da escola, nessa parte emocional, não está sendo contemplada, infelizmente, pelas aulas online ou pelas atividades enviadas para as residências dos alunos. E é essa falta, acredito eu, que está dificultando, inclusive, a realização das tarefas em casa, certo? Não apenas a questão dos pais, que não têm preparo para isso, naturalmente, são poucos os que têm, alguns podem até ter, né? Mas essa lacuna, essa falta, como eu falei agora há pouco, onde os alunos brincavam na escola, conversavam, trocavam experiências, se relacionavam, isso é como que um combustível, esse apoio mútuo um com o outro, é o que ajudava eles, inclusive, a ter um gás interno para conseguir realizar aquelas atividades, né, escolares que são difíceis. Eu costumo brincar que as crianças têm muita paciência com os adultos, principalmente com os professores, né? Porque lembra que eu falei que as crianças confundem muito a competência com amor? Então você imagina que você é uma criança, que você chega na escola e o professor te dá uma atividade para você fazer que você nunca fez. Você fala, professor, mas eu não sei fazer. Não, mas eu te explico, vai que você tenta, você consegue. Aí a criança se esforça, vai, não é difícil para ela, e se eu não conseguir, e eu não sei vocês, mas eu sempre tive um coleguinha na minha história educacional que terminava primeiro do que eu, aquilo já me deixava mais angustiado. Aí finalmente eu conseguia dar conta da atividade. Terminei e levo orgulhoso para a professora. Aí a pessoa fala, nossa, muito bem. Agora você faz essa e dá uma nova atividade que eu não sei fazer. Você fala, não, professora, me dá uma igual àquela, aquela eu sei, essa eu não sei. E ele vai passar por toda aquela angústia de novo, e ele passa. É isso que eu quero dizer, assim, o processo de ensino-aprendizagem tem um peso emocional, né? E o amparo social é o que faz você aguentar isso. E o amparo social hoje, com a quarentena, não está ocorrendo, certo? Pais e professores e alunos estão estressados, né? Irritados e angustiados. Estamos todos com medo de um inimigo invisível. E os nossos dirigentes políticos não possuem uma compreensão única do melhor a ser feito. Cada hora você vê um falando uma coisa ou outra. Eles também estão muito pressionados, né? Isso, como eu falei, essa crise pegou todo mundo. Estamos com medo. Medo pelas nossas vidas, e dos nossos entes queridos. Medo da crise financeira, medo do que será o mundo depois disso tudo. Precisamos lembrar que o medo é o pai da agressividade. Ou, dito de outra forma, a agressividade é filha do medo. Por isso ficamos irritados, beligerantes e agressivos com os que nos cercam. Mas ficamos irritados com aqueles que estão, entre aspas, no mesmo barco. Então, está todo mundo no mesmo barco. O mundo está no mesmo barco. Que nós, né? São nossos filhos, nossos cônjuges e nossos professores também. Precisamos falar tudo isso sobre o nosso medo, nossas inseguranças e nossas incertezas.
pois assim as crianças e adolescentes também poderão falar do que estão sentindo. Há pouco tempo, me disseram que um pai relatou que seu filho, com 5 ou 6 anos, perguntou o que é que eles tinham feito para ter que ficar preso em casa. Qual foi o crime que eles cometeram? Que falta eles cometeram para ter que ficar presos em casa? Então você imagina essa criança o tempo todo, não, a gente não pode sair, a gente não pode sair, a gente não pode sair. O que aconteceu? O mundo está sendo invadido por ETs, a gente cometeu um crime e está em prisão doméstica. O que aconteceu? As fantasias, como eu falei, rolam soltas. Por isso, sempre conversar, dizer a verdade. Os professores, a coordenação e os que fazem planejamento educacional devem levar em consideração as necessidades afetivas das crianças e adolescentes que a escola acolhia e que agora não está podendo fazer. Não se deve apenas focar na transmissão de conteúdos acadêmicos, mas também em acolher os alunos em suas angústias. Promover um espaço para conversa, para que os alunos também possam falar. Só assim podem ter a chance de aliviar as angústias que sentem diante desse momento difícil da sociedade. Deste modo, estarão em melhores condições de ouvir os professores e os pais. Essa é uma regra antiga e simples. Quer ser escutado? Ouça. É assim que você tem a atenção de alguém. Você quer que alguém preste atenção em você? Preste atenção nele primeiro. Certo? Fazendo um pequeno resumo, por assim dizer. Os pais não são professores. Ou pelo menos muito poucos são, né? E o acompanhamento e o apoio que precisam dar a seus filhos durante a realização das atividades é afetivo. Ajudá-los a lidar com a angústia natural que o processo de ensino-aprendizagem desencadeia. A ajuda deve ser mais emocional do que cognitiva, nesse sentido. Para os professores, permitam um tempo, pequeno que seja, para conversas com seus alunos, se isso for possível, por alguma rede social. Contar um pouco do que você, professor, está passando, de como teve que se esforçar para se adaptar a esse modelo de aula. Novidade para muita gente. Se possível, pergunte como estão. Demonstre interesse por seus alunos que eles devolverão na mesma moeda. Alunos, para vocês alunos, isso vai acabar, né? Eu sei que, por exemplo, um ano na vida de uma pessoa com 10 anos corresponde a 10% do seu tempo de vida. Mas vocês têm muitos anos pela frente ainda, né? Vocês irão reencontrar seus colegas, professores, amigos, talvez ainda de máscara. Mas vocês irão se reconhecer. O conteúdo será resgatado, o calendário será ajustado e a vida continuará, como, aliás, a vida está continuando, de um jeito esquisito, mas está. Aos que esperam resposta, nessa live, eu sei que o título, né, o que fazer, então muitos poderiam estar esperando algumas indicações, ideias mais pontuais ou mais específicas de como ajudar seu filho na atividade pontualmente, né? Mas eu preciso dizer que é muito difícil. Difícil por quê? É difícil para eu passar uma receita ou uma orientação precisa, porque os alunos são de idade diversa. É um universo muito grande de idade de alunos, né? As famílias são diversas. Tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, o casal está junto, não está, é a avó, é um outro responsável. Assim como o espaço físico e a rotina das famílias são muito peculiares, são individuais. Então fica difícil uma receita que caiba para todos, né? O que eu posso contribuir é para que vocês criem uma atmosfera de menos cobrança e mais apoio. Que se escute mais, que se converse mais e que se apoiem mutuamente mais. Um pai ou uma mãe angustiados podem obter conforto ao dividir esses sentimentos com seus filhos, e seus cônjuges, por assim dizer, né? Os filhos devem ter a possibilidade de falar de seus medos e angústias, que podem ser de vários tipos. Por exemplo, os alunos do 2º grau preocupados com a perda de conteúdos necessários para o vestibular ou para o Enem, ou de não estar mais vendo seus amigos, ou aquela paquera que estava engatando e agora esfriou. Isso é importante.
Vocês se lembram? Quais são, pais e professores, quais são as suas memórias mais antigas com relação ao tempo escolar? O ensino fundamental, que seja. Vocês se lembram da primeira vez que conseguiram fazer uma raiz quadrada? Ou de escrever um texto? Ou vocês se lembram de uma professora ou professor que vocês admiravam? De uma bronca que os deixou muito magoado? De uma briga? Ou de um affair que você teve com um coleguinha ou uma coleguinha? O que eu quero dizer é o seguinte: a grande maioria das nossas lembranças do período escolar são de cunho afetivo, certo? Então, é preciso se dar espaço e se dê o devido valor a essas questões, que é a que está faltando nessa hora. Não estamos convivendo, não estamos conversando. Os pequenos podem estar preocupados em desapontar seus pais e professores, porque as tarefas, as atividades são mais difíceis. Os pais não têm mesmo habilidade, não tem por que eles deveriam ter, né? Que os professores têm para conseguir explicar, ensinar. Os pais ficam angustiados com isso, alguns até envergonhados, mas não há vergonha nenhuma nisso. Então os filhos ficam preocupados em desapontar os pais, desapontar os professores, perder o ano, como estava no chat agora há pouco, antes de começar. Eu vou reprovar de ano, eu não estou conseguindo aprender nada. Imagina a angústia que essas crianças estão passando, né? Se seus amigos estarão lá quando ele voltar, tem um fantasma da evasão escolar, ela pode aumentar, né? E se ainda serão seus amigos, porque o universo das crianças é tudo muito rápido, muito intenso, as vivências emocionais são intensas. Enfim, não apenas de conteúdos didáticos se faz uma escola. Ela é mais que isso e precisamos todos nos lembrar desse fato. E tentarmos minimizar ao máximo possível essa perda com acolhimento e compreensão. Outro ponto importante que eu falei que gostaria de falar. Os professores também estão muito angustiados e apreensivos. Afinal, como será o retorno das aulas presenciais? Como estarão seus alunos? Haverá muita diferença na pandemia? Como nivelar o conhecimento de todos antes de prosseguir? Haverá muita evasão? Como estarão emocionalmente os seus alunos? Como acolhê-los adequadamente no retorno às aulas? E alguém irá acolher a mim, professor, em minhas angústias? Concluindo. Pais, professores, dirigentes escolares e alunos, estamos todos apreensivos, estressados e com medo. Por isso devemos nos apoiar. Minimizar o estresse, o medo e as angústias. Perdas financeiras podem ser recuperadas, assim como as perdas ou os atrasos educacionais, mas, para isso, precisaremos estar emocionalmente amparados para enfrentarmos essas dificuldades juntos. Então, gente, o que eu tenho para contribuir com vocês, eu sou psicólogo, clínico, atendo crianças, jovens, adolescentes, adultos. Tenho meu mestrado, eu fiz na UEM em Educação, fui professor durante 23 anos, né? Então, eu, digamos que circulo entre a atividade clínica e a docência, e eu acabei estudando muito a questão dos aspectos afetivos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Como que eles são, digamos assim, a base do processo de ensino-aprendizagem. Aliás, o afeto é a base da vida, né? Eu acredito que o ser humano não deveria ser definido como um animal racional, e sim como um animal emocional. Pois as coisas mais importantes, as decisões mais importantes que nós tomamos, elas são muito influenciadas pelos nossos desejos, pelos nossos medos, pelas nossas ambições. Não são decisões puramente racionais. O que faz a beleza do ser humano, né? Senão nós seríamos robôs, certo? Então, o aspecto presente nas escolas, em todo o processo de ensino-aprendizagem, os aspectos emocionais são muito importantes, são muito grandes e são decisivos. Com a pandemia, as escolas fizeram o que era possível.
O objetivo pedagógico principal, é óbvio, que é o que eles aprendem nas faculdades de pedagogia, que eu já, inclusive, dei aula em algumas turmas de psicologia da educação, é como conseguir que os seus alunos aprendam, como conseguir que eles assimilem o conteúdo. Essa é a função básica dos professores. Mas a escola, como uma entidade, ela tem uma função muito maior, que, como eu falei hoje, é de acolher, é de socializar, é desenvolver as amizades, desenvolver a autoestima, a competência relacional, socialização, o que é muito importante hoje em dia, é mais importante do que no tempo dos nossos avós. Nossos avós tinham 10, 11, 12 irmãos, um monte de primos, conviviam todos juntos, então a parte da socialização era aprendida naturalmente. Hoje nossas famílias têm 1, 2 filhos, na grande maioria. A taxa de natalidade no Brasil está 1,7, a média. Então, assim, essa parte do social, essa parte dessa função social, de socialização, de fraternidade, aumentou muito para a escola. E com a pandemia ela parou. E as crianças e adolescentes, nossos jovens, estão sem esse abastecimento, certo? E como eu falei, os conteúdos podem ser recuperados. E já disse de novo, quem está preocupado, por exemplo, com o Enem, com o vestibular, estamos todos no mesmo barco. Não é só você que está tendo dificuldades para estudar agora, todo mundo está. Então os conteúdos podem ser recuperados, o calendário pode ser ajustado. Essas questões objetivas, elas são, de certa forma, mais fáceis de serem manejadas. Agora, os danos, digamos assim, as lacunas, né, emocionais, essa perda emocional, essa angústia gerada pelo isolamento, pela impossibilidade de conviver, de poder se relacionar, os danos que isso pode causar à autoestima, as inseguranças que isso pode causar, isso precisa ser visto com mais atenção. Precisa se dar um pouco mais de importância a isso nesse momento. Porque essa, como eu falei, é a base do ser humano, é o aspecto emocional. Tive um professor, Oswaldo Dante Milton de Loreto, que dizia que um dos problemas das doenças mentais, depressão, angústia, etc., é que a pessoa não sangra quando sente isso, então os outros não conseguem ver a dimensão e a importância e a gravidade dessas doenças emocionais ou desses sentimentos muito fortes e angustiantes. E nós precisamos dar atenção a isso, certo? Para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos pais e para os nossos professores. Tá bom? Eu espero que tenha sido de utilidade para quem acompanhou. Agradeço a todos que se dispuseram a estar aqui. E eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, se tem Maria Tereza, se tem algum chat, alguma coisa que você queira colocar. Estou à disposição. Eu quero sim, doutora. Eu quero primeiro agradecer a tua fala, muitos insights aqui, a equipe toda comentando. Nós tem que dizer que nós batemos o nosso recorde, estamos com 1.500 pessoas assistindo o tempo todo, e alunos, e o mais engraçado, acho que tudo que o senhor está falando, eu estou vendo acontecer no chat. Muitas mães escrevendo, anotei algumas coisas aqui, eu quero dizer, muitos alunos brincando, colocando pontinha, falando bobagem, aí um já mandou os outros ficarem quietos, eu me senti numa sala de aula, muito bom, gente, obrigada por isso, viu? Me senti numa sala de aula, porque tem vários alunos aí, um monte de carinha, mandando beijo, mandando um monte de gente falando que adorou a live, muitos pais agradecendo a Secretaria de Educação por isso, e eu quero repassar o meu agradecimento ao senhor, porque é muita generosidade, gente. Nós estamos aqui, pessoas que querem superar essa fase toda aí. Olha, a meninada está enlouquecida aí, falando um monte dando parabéns. A gente continua com o nosso recorde de audiência aqui, então eu quero agradecer muito. Quero destacar algumas coisas. Muitos pais estão dizendo assim, ó, tem previsão de retorno? Então, enquanto secretária, eu vou responder para vocês. Não tem nenhuma previsão de retorno. A gente tem um decreto municipal dizendo que as aulas presenciais estão suspensas até o dia 31 de julho.
mas pelos indicativos, pelos números e esse acompanhamento que o prefeito fala bastante, o prefeito Marcelo fala muito sobre isso, sobre acompanhar os dados, deve ser prorrogada essa suspensão de aulas presenciais. Então, pai, mãe, tia, tem uma tia que colocou aí, que está acompanhando a live, não se preocupem, nós não vamos colocar nenhuma criança, nenhum professor, nenhuma pessoa em risco, isso é fato, tá? Então, mas para que isso aconteça, a gente também não pode esquecer que a gente é um ano letivo, é um ano de aula, então, muita gente, mas então para que esse estresse de ficar fazendo atividade? Acho que essa é uma pergunta importante. Por que esse estresse, então, de ficar fazendo atividade se depois vai vários alunos falando assim, mas a gente vai repetir de ano? Não, gente, ninguém vai repetir de ano. Só que a gente vai ter que, todo ano tem uma quantidade de conteúdos de coisa prevista para a gente aprender. Só que isso não é o mais importante agora, e foi isso que o doutor Fernando falou. Não é mais importante agora. Se eu imagino, doutor, o senhor pode complementar, claro, dizer que o senhor é especialista no assunto, eu não sou. Mas eu acho que se está muito estressante, se está muito sofrida essa questão da atividade, tem que pensar uma forma de refazer, tem que ligar para a escola, tem que pedir ajuda do coordenador, muitos elogios, talvez eu tenha lido em todas as falas, elogio a atuação dos professores, das equipes gestoras das escolas. Eu mando uma dúvida, a professora responde, a professora é muito solícita, muita gente falando sobre isso, agradecendo a escola onde está, então a gente está num caminho... Em todas as falas. Peraí. Perdão. Eu acho que a gente está num caminho muito certo, assim, tá todo mundo caminhando do mesmo jeito, os pais estão de parabéns, os professores estão de parabéns, eles colocaram isso, muitos pais dizendo assim, no começo, às vezes é difícil um dia, então eu não faço aquele dia, faço no outro, acho que tem umas dicas, assim, que podem ser seguidas, não dá para fazer aquele dia, porque tá todo mundo estressado, acho que todo mundo tem um dia de estresse, né, sei lá, se é um dia por semana, o senhor pode falar sobre isso, algumas dicas em relação a como que a gente pode conduzir esse momento de muita angústia. Uma mãe, eu acho que ficou muito claro, doutor, todas as mães dizendo assim, obrigada por dizer isso, eu não sou professora, porque eu falo e minha filha esquece tudo depois. Eu falo e ela esquece tudo depois. Uma mãe escreveu isso e eu achei o máximo, então marquei aqui para comentar. Muita gente não aguenta mais ficar em casa. Enfim, várias coisas aí. Gostaria que o senhor encerrasse falando um pouco sobre tudo isso, sobre essa angústia de estar em casa, mas não ser mesmo professores. Foi muito confortador para todo mundo. Todos os comentários essa fala me trouxe conforto. Muitos elogios à tua fala e deixo aí os seus minutos finais para falar sobre isso, e depois eu volto para explicar um pouco sobre o nosso programa Vida, que eu acho que tem muito eu acho não, a intenção é essa, é acolher nesse momento, é entender o que os nossos professores estão passando, é diminuir a ansiedade de todo mundo. Eu, como secretária de Educação, também tenho muitas ansiedades, nunca passei por isso, de tudo que eu já estudei, sou especialista em gestão pública, e nunca estudei nada como ser secretário de Educação em tempo de pandemia. Né? Eu vou escrever esse livro depois, mas agora não tenho escrito ainda. Então, eu estou desesperada também, super angustiada. E como que a gente pode dar uma baixada nessa ansiedade aí? Os pais podem, além de ter ouvido que eles não são professores, que eles não precisam se preocupar com isso, mais uma dica aí, tua palavra para encerrar isso. Quero agradecer demais, muito, imensamente, agradecer a Ju, nossa intérprete, que está levando isso para todo mundo, e volto a palavra para o senhor encerrar. Bom, obrigado, Maria Tereza. Tem uma frase que é quase piegas, mas ela cabe muito bem agora. O caminho se faz ao caminhar. Como você disse, você não estudou para ser uma secretária de Educação em tempos de pandemia. Eu acho que nenhum secretário no mundo estudou, nenhum professor estudou, nenhum psicólogo, ou enfim, ninguém, né?
Então, assim, as angústias que todo mundo está passando, como eu falei, são de todos, cada um com as suas particularidades e individualidades, né? Os pais que estão angustiados com a questão educacional dos filhos, como eu falei, e você acredito que concorde, os conteúdos, os calendários, os currículos podem ser adaptados. Isso são questões objetivas. É algo que é o papel do professor, da secretaria de educação, ou seja, as coisas vão se organizar de uma maneira ou de outra. Os alunos precisam entender que eles têm tempo para recuperar esse conteúdo. E os pais, como eu falei, está todo mundo angustiado, está todo mundo com medo, e acho que precisa ser dado ouvido a isso. Primeiro eu preciso me ouvir. Eu estou angustiado, eu estou com medo, sim, né? A minha esposa, em março, teve o coronavírus, graças a Deus ficou tudo bem, ela está ótima hoje, já passou. Então nós vivemos isso em casa, é um medo realmente muito grande, mas passou, né? Então que vocês possam falar sobre isso uns com os outros, que a exigência ou o medo de que o filho precisa aprender, senão ele vai perder o ano, ou que eu não estou conseguindo explicar e eu não estou cumprindo o meu papel aqui na atividade em casa. Não é seu papel a atividade em casa. Você não é professor, você é pai, você é mãe, você tem a sua função de cuidar do seu filho, né, de criar o seu filho, de acolher as angústias do seu filho. E eu acredito, na verdade, que se fizermos essa parte, né, o pai, a mãe, a escola, na medida do possível, de acolher os alunos. Hoje, por exemplo, eles devem ter adorado o chat, porque conversaram mais uns com os outros do que viram exatamente o chat, né? Poderam conversar com um amigo que não conversava faz tempo. Se a gente conseguir acolher e apoiar essas angústias das crianças nesse momento, o efeito colateral disso vai ser uma educação melhor. A capacidade de aprender, de realizar as tarefas mais eficiente. Então, lógico, sou psicólogo, mas como falei, professor também, e os aspectos subjetivos, que às vezes não ficam muito claros, que são as questões emocionais, elas precisam ser atendidas, é preciso dar valor a isso, e isso pai e mãe pode fazer. Então, assim, pai e mãe, não se preocupem em saber a lição de casa ou explicar a lição de casa para seus filhos. A função que vocês têm que ter, que vocês sempre tiveram e que é fundamental e cabe só a vocês, o amparo emocional. Vocês lembram quando a sua criança, seu filho, caía no chão? E a primeira coisa que ele fazia depois que cair? O que ele fazia? Olhar, te procurar e olhar no seu olho. E olhar para você dizer a ele se foi grave ou não. Se você está ali pronto para ampará-lo ou não. Então, é essa a função do pai. Diante do momento de susto, de medo, de uma queda, digamos assim, como foi essa pandemia, as crianças olham para o pai e para a mãe, e aí? O pai e a mãe, e aí que nós estamos juntos nessa. Acho que isso que é fundamental. Obrigado. É o famoso pulou, né? Quando a gente cai, a mãe fala, calma, pulou, foi só um pulo, é isso. Pulou. Obrigada, doutor. Mães, pais que estão assistindo, responsáveis, tios, tias, entendam isso. A gente precisa ouvir esse pulou da Secretaria de Educação, por isso a gente está aqui. Isso vai passar, nós vamos dar um jeito de descobrir como nós vamos recuperar isso, como nós vamos trabalhar. Teve uma mãe que escreveu agora no final que se sente muito fracassada de não conseguir ensinar o filho. Não. Não se sinta assim. Não se sinta assim porque você não é professora do seu filho. Ele tem uma professora maravilhosa que está aí no celular acompanhando, tem uma diretora, tem uma pedagoga, uma coordenadora pedagógica que está lá na escola para fazer isso, para cuidar da aprendizagem do seu filho. Agora a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar dos professores. Eu fico muito feliz com todos os elogios que vocês fizeram aos professores. Eu me sinto elogiada porque os professores estão também angustiados, como eu disse, eles também não são professores em tempos de pandemia, eles não aprenderam isso no curso de pedagogia. Então, nós estamos descobrindo esse caminho novo. Quero agradecer mais uma vez. Gente, o nosso canal da Secretaria de Educação é esse aqui. Então, curte lá, deixa um joinha pra gente, porque daí vai ficar aparecendo as outras ações da Secretaria de Educação para vocês acompanharem. Teve um pai, doutor Fernando, que sugeriu, faz outro horário, porque esse é o horário que a gente chega em casa, que tem que fazer fazer janta, e tá super complicado. Nós vamos estudar isso, ouvir todo mundo.
Quero, mais uma vez, agradecer demais a tua contribuição com todos esses pais. Depois nós vamos mandar os comentários. O senhor vai ver que 1.500 pessoas interagiram hoje aqui em Londrina, na região também, porque eu vi gente de Cambé, alunos do Estado, alunos da rede particular, pais, famílias das redes parceiras. Então, hoje foi um dia muito importante para entender o nosso papel enquanto escola, o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, e como a gente vai fazer tudo isso passar. E, gente, pulou. Calma. Vai passar. Calma. Vai passar. Doutor, muito obrigada. Ju, obrigada, equipe da Secretaria. Carla, Andréia, obrigada por estar aqui nesse momento. Gente, essa vai ser a mensagem do ano. Pulou. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Obrigada, doutor. Muito obrigado.